Hoje vamos tentar entender e responder a essa pergunta séria. Por quê? Por quê? Barack Obama é retratado como um orangotango e Michelle Obama como uma gorila? O vídeo foi publicado no Truth Social e retratava Michelle e Barack Obama como macacos. A Casa Branca disse que um dos funcionários cometeu um erro e que isso de forma alguma deveria ter aparecido na conta do presidente Trump. O vídeo era principalmente sobre tecnologia de contagem de votos, antes de mostrar uma imagem claramente gerada por IA dos rostos dos Obama, editados em 2 macacos. E quanto ao tropo russo, o que você acha? Pessoalmente, eu não acho que os negros vieram dos macacos, então, para mim, isso não parece ofensivo. Mas tudo como dizem, tanto negros quanto brancos, provavelmente foram criados por alguém que chamamos de criador em inglês, e provavelmente foram criados ao mesmo tempo. Ou seja, não apenas como um só, mas provavelmente ao mesmo tempo. E também está claro, e isso é dito tanto pela ciência quanto pela religião, que toda a humanidade descende de uma única mulher, que os cientistas chamaram de Eva mitocondrial, ancestral materna de todas as pessoas, dos seres humanos que existem, pelo menos daqueles que eu conheço. Os pigmeus provavelmente também foram testados e, entre os testados, descobriram essa característica comum ligada à linha materna. A linhagem ascendente, essa Eva, provavelmente estava na África. Ela poderia ter tido vários parceiros sexuais e filhos de diferentes desses indivíduos do sexo masculino. Eles, por assim dizer, não são parentes pelo lado do pai, ou seja, todos são parentes pelo lado da mãe, bem, pela mãe, pela tataravó, mas talvez não sejam parentes pelo tataravô. E simplificando, Eva talvez tenha encontrado para si vários Adãos. Um, digamos, japonês, um negro, um ou 2 turcos, vai saber, e assim por diante. Alguns cientistas dizem que a vovó viveu há cerca de 150 mil anos aproximadamente na região da Tanzânia ou Namíbia. Eu não faço a menor ideia de como eles chegaram a isso, por assim dizer. Então sim, não precisa me explicar nos comentários. E de acordo com uma versão mais teocrática, ela viveu cerca de 6 mil anos atrás, e até sabemos a data da sua primeira concepção, 3.760 anos antes da nossa era, ou seja, antes do nascimento de Cristo ou algo em torno de 5.700 anos atrás. Talvez Eva tenha vivido por muito tempo antes de, por assim dizer, ser expulsa do paraíso. Não sei dizer isso com mais precisão. Sim, bem, pediram, expulsaram, não sei sim, mas o filho ela certamente teve já deste lado, ou seja, da cerca, os primogênitos. Sobre ela, pelo que sabemos, só uma única publicação nos escreve, a qual podemos dizer, eu não acredito, sim, mas então em que acreditar? Sim, temos que acreditar nessa publicação. Então, o primeiro filho ela chamou de Caim, depois Abel, e depois, após o assassinato de Abel, bem, não tinha mais ninguém, Caim, ele bateu, matou, nasceu Sete, às vezes chamado de Sif, a quem Eva chamou de Sete, porque essa palavra significa substituição. Sim, Lechanut significa mudar em hebraico, e ela disse simplesmente que este é no lugar de Abel, que foi morto por Caim. E depois houve outros filhos, talvez não de Adão, mas a Bíblia não os menciona, então não sabemos. Aliás, de Chet foi justamente dele que vieram depois. Noé veio de Chet, que foi o filho substituto, sim, o filho de reposição. E Noé foi o ancestral de Abraão. E os cristãos acreditam que, por exemplo, Jesus também é descendente de Chet. Eles o chamam de Sif. Chet eles chamam de Sif. Por isso, sinceramente, eu não entendo o problema com os macacos. Mas, por algum motivo, os negros ficam ofendidos quando são chamados assim, comparados ou, de alguma forma, provocados. A pessoa que, trabalhando para o Trump, colocou esse vídeo, na minha opinião, tentou comprometer o Trump, causar um escândalo e polêmica sobre isso, e conseguiu.
A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou: "Isso vem de um vídeo meme online que mostra o presidente Trump como rei da selva e os democratas como personagens de O Rei Leão." No entanto, esse trecho da publicação de Trump não pertence ao Rei Leão da Disney, já que o filme não tem gorilas ou orangotangos. Claro, é difícil acreditar que foi por acaso que Obama foi retratado como um macaco. Isso é uma armação clara e repugnante, mas dizem que não há supervisão adequada sobre as contas da Casa Branca e provavelmente aproveitaram isso. E isso, claro, vai dar muitos pontos para os democratas. Ou seja, Trump tenta melhorar a vida da população americana, enquanto os democratas tentam desviar a atenção disso. E alguém lá dentro da administração dele, não sei, foi contratado, convencido, ou ele mesmo fez isso porque sente isso no coração. No geral, ajuda eles, atrapalha a gente, ajuda eles. E além disso, Trump não assistiu a esse vídeo e tentou defendê-lo dizendo que assistiria depois, o que naturalmente também causou uma tempestade. Depois você vai assistir, você quer de propósito que fique lá o máximo de tempo possível e por aí vai. Lembre-se, nós falamos que os democratas estão preparando suas surpresas para as eleições, talvez isso já tenha começado. Aliás, olha só o que os democratas estão fazendo, mostrando, exibindo sobre o Trump. Ou bem, isso aqui. Ou, por exemplo, esse vídeo inocente sobre o Trump como o namorado do diabo, Aqui, namorado do diabo. Ei, Satã? Eu não estou com humor pra isso agora. E só mais um pouco para ficar realmente insuportável. A lista de Epstein, ainda estamos falando sobre isso? Então você está na lista ou não? É estranho que quando isso aparece, você só manda todos relaxarem. Não estou pedindo para todos relaxarem, relaxem, pessoal. Mas reparem que ninguém diz que Trump veio do macaco. Provavelmente isso é tão óbvio para todos, até para os inimigos, que eles nem tocam no assunto. No geral, hoje em dia existem duas versões aceitas, uma de que viemos do macaco e outra de que viemos de Deus, certo? É interessante que o próprio Trump afirma que veio de Deus, enquanto Obama e Michelle dizem que vieram dos macacos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa simples e despretensiosa. Eu acredito em ambos, eu acredito em todo mundo. Mas os ucranianos mesmo assim zoaram o Trump como um macaco, não conseguiram se segurar. Também, aliás, é engraçado, né? Bom, não dá para entender muito bem, mas é engraçado. Mas então, vamos ver mais uma agora, que na minha opinião dá uma imagem mais positiva do Trump, e não negativa. Embora, claro, tenha sido pensado como... Ou então aqui está um pequeno programa sobre o Trump. Legal, Dave. Aqui você tem o Trump, Pato Manco, a La Laranja. Isso é muito engraçado. Bem, adorei desenhar isso, sabe? Esses desenhos animados dão sentido à vida. Não queria que acabasse ao terminar, então obrigado. Eles acham que isso é engraçado e não querem se afastar dessa imagem. Ou talvez eles estejam secretamente apaixonados pelo Trump e você quer se afastar dessa imagem? Só eu que não vejo graça nenhuma nisso. Ou tem mais alguém que acha que isso, bem, não é muito talentoso? Aqui, está escrito ali, está escrito nessa charge que eu vou te proteger, tipo, até por trás. Então, sombra sem sentido, se for fazer uma sombra, faça com significado. Mas tudo isso é permitido, porque sobre o Trump pode-se tudo. Obrigado. Posso mostrar a vocês mais uma centena de caricaturas nojentas, bonecos, imagens, sabe? Eu gosto de caricaturas, eu gosto de sátira, eu gosto disso.
Sim, às vezes é engraçado e divertido, acerta em cheio, e outras vezes é simplesmente nojento e nem engraçado. E só se você estiver ardendo de ódio, isso começa a te dar prazer. Vamos lá, vamos. Agora vamos olhar para alguns exemplos. Assim pode mostrar, assim também pode mostrar, e aliás, assim também pode. Mas mostrar macacos pretos para você não pode. Eu realmente não entendo por quê. Talvez porque antes eles eram chamados de macacos. E eles meio que ficam ofendidos. Mas por que pode mostrar o Trump, de 4 e o urso por trás? Provavelmente porque eles sabem que o Trump com o urso, bem, nunca teve relações íntimas e aparentemente não pretende ter. E o Obama, por que eles ou porque ficam ofendidos por causa dele? Por quê? O que está acontecendo? E aí eu me lembrei. Os negros, segundo Obama, não sabem ir e tirar um documento de identidade. Por isso, eles não abrem contas em bancos, não viajam de avião e não podem autenticar documentos no cartório. Bom, naturalmente, para votar, tem que acreditar na palavra deles, porque, eles não têm documento, eles não conseguem entender como fazer isso, onde ir, o que dizer, quais documentos apresentar, não conseguem. Tudo bem, tem que acreditar na palavra deles. Quando eles chegam no local de votação, e nesse e naquele, e às vezes eles nem sabem a que horas tem que entrar. Alguns vão em 16 locais e dizem, acredite na minha palavra. E nesse estado onde eles votam, é proibido pedir documento de identidade. Quantas pessoas chegaram, tantas votaram. Na minha opinião, esse é um sistema muito bom para quem é honesto. Bem, tudo bem, então, o que posso dizer sobre isso? Até mesmo imigrantes ilegais. Por que eu digo até mesmo? Porque eles não sabem inglês em grande quantidade, muitos não sabem, até mesmo alguns legais não sabem. Eles conseguem fazer isso facilmente. Ou seja, documentos falsos, e os negros não conseguem. Eles realmente não conseguem porque não conseguem inventar uma razão, ou talvez seja porque são honestos e não precisam mentir. Eles preferem não conseguir, não vão voar de avião, não vão abrir contas em bancos, não vão autenticar documentos. Bem, eles vão votar porque é possível votar sem esse passaporte, sem documentos e tudo mais. Eles não vão fazer, nunca vão fazer nada que se possa dizer que foi uma fraude, eu acho. É isso. Por isso, provavelmente, a população carcerária é composta por 33% de condenados presos, que são negros, enquanto a população é de 12%, acho que era 14%, agora caiu para 12%, porque lá tem muitos hispânicos, esse número aumentou. Ou seja, 12% da população, 33% nas prisões. Por que os outros conseguem explicar o que faziam lá, como foram parar lá? Por exemplo, pegaram uma pessoa numa loja, num depósito ou em algum outro lugar. Sim, por quê? Porque eles não conseguiram ler na entrada que a entrada era proibida. Outros, mesmo aqueles que não sabem inglês, conseguiam, mas eles não conseguiam. E ainda assim entram. Às vezes a porta está trancada, mas eles não entendem que ela está trancada para que as pessoas não entrem. Ou eles acham uma chave lá, ou arrombam a porta, porque eles precisam entrar, mas não entenderam que, se a porta está trancada, não é para entrar. Mas arrombaram e às vezes quebram a porta. Aliás, eles quiseram entrar no Congresso e também arrombaram as portas lá. Cada porta pesa, se não me engano, 4 toneladas, ou eram duas portas, acho que 4 arrombaram com facilidade. E ninguém ajudou eles do outro lado, ninguém abriu essas portas, nunca abriram nenhuma porta. É exatamente por isso que todos os países negros ficaram muito ofendidos e chateados quando Michelle e Barack foram retratados como macacos. Mas repare, Barack foi retratado como um orangotango e Michelle como um gorila. Eu prometi responder a essa pergunta, mas tenho medo de que se eu responder eu seja banido, e por muito tempo. Então sim, eu enganei vocês, eu fiz o mesmo que todo mundo faz. Finalmente eu enganei alguém.
falei uma coisa no começo e depois admiti honestamente que não faria isso. Eu sei, mas não vou fazer. Se alguém quiser muito, não precisa me escrever sobre isso. Nós podemos ser punidos por isso também. Porque de jeito nenhum se pode explicar por que Baraka foi retratado como um orangotango e Michele como um gorila. De jeito nenhum pode. Todos nós condenamos isso, porque é racismo, pronto, acabou, não quero mais falar sobre isso, porque se eu disser mais alguma coisa, com certeza vai ser racismo. Até logo, até breve.